Olhando para a Europa hoje, do modo como os europeus estão aceitando os refugiados do Oriente, eu apenas chego à seguinte conclusão: os europeus não estão entendendo nada, e os europeus se tornaram vítimas do politicamente correto. Os europeus hoje me parecem os mais cegos neste mundo, não conseguindo enxergar o que está acontecendo. Mas creiam-me, o pior ainda está por vir. Os islâmicos, eles não estão chegando na Europa apenas para começar uma nova vida, para recomeçar, mas eles estão chegando na Europa para destruir a civilização ocidental. Sim, destruir. Pois o islâmico, o muçulmano, ele não consegue conviver. Para o muçulmano apenas existe a religião islâmica. Onde os muçulmanos chegam, eles tomam conta e acabam impondo as suas leis e as suas regras. Na Europa, vocês verão. Esperem mais um tempo para vocês verem no que a Europa vai se transformar. E se bobear, os Estados Unidos também. É só os Estados Unidos abrirem as suas portas abertamente para estes refugiados islâmicos que os Estados Unidos se transformará num barril de pólvora. O Islã, hoje, ele não está fragilizado. O Ocidente está iludido pensando que o Islã está fragilizado e que todas essas pessoas são vítimas. O Islã agora, na verdade, está partindo para o seu grande ataque, que é tomar o Ocidente de assalto. E mais, o Islã não está se utilizando de armas para isso no Ocidente. No Oriente, sim, mas não no Ocidente. Mas está contando com a solidariedade dos europeus, dos ocidentais, para tomar conta do território. Nós estamos aqui falando de um pessoal que tem uma visão fundamentalista da religião, de um pessoal que é fundamentalista e que, na verdade, não consegue adotar e não quer adotar uma outra visão de mundo. Os europeus estão sendo muito ingênuos, acreditando que os islâmicos vão se adaptar ao seu modo de vida. É bem pelo contrário. Chegará o tempo em que os europeus terão que se adaptar ao modo de vida dos islâmicos, pois do contrário serão explodidos. Eu sei que nem todos os islâmicos são assim, mas a maioria dos islâmicos é assim. Esta ideia de que apenas uma pequena minoria dos islâmicos é terrorista é mentira. É uma mentira que precisa ser desconstruída e as pessoas devem abrir os olhos para esta verdade. A maior parte pode até não pegar em armas para lutar em prol do Islã, mas as armas utilizadas são armas diferentes, não são armas de fogo, mas são armas que promovem a destruição cultural. O Islã, sejamos sinceros aqui, ou os islâmicos, eles não evoluem ao longo do tempo. Eu sei que esta expressão aí pode chocar muitas pessoas, e muitas dessas pessoas podem me taxar de preconceituoso, de fundamentalista, ou seja lá o que for. Mas os islâmicos, eles não mudam. E o que conta para eles é levar a sua religião adiante e sufocar e detonar todas as demais formas de religiosidade. Vocês acreditam que onde existe uma grande concentração de muçulmanos existe diversidade religiosa? Claro que não. Para os islâmicos, conta apenas a religião ensinada por Maomé. E de Maomé para cá, as coisas se tornaram muito piores. A religião islâmica é hoje certamente a religião mais intolerante do mundo. Não há sequer uma outra religião na face da terra que é tão intolerante. E os europeus estão abrindo as portas para o Islã. Os islâmicos estão entrando na Europa e tomando conta
de tudo. Não pensem que as coisas ficarão por aí. Isso que está chegando agora é apenas uma pequena leva, e chegarão muitas levas ainda. Em breve serão milhões e milhões de islâmicos entrando na Europa, para exterminar de vez os valores judaico-cristãos. E tudo isso sem precisar dar um tiro. Tudo isso sem precisar utilizar-se de exércitos armados, pois o exército do Islã é o próprio islamita, é o próprio fiel que leva adiante a fé do Islã, passando por cima de tudo e de todos. Quando os islâmicos chegam no local, eles vão modificando os hábitos da região e eles acabam agregando apenas pessoas do seu próprio grupo, pois os islâmicos eles não conseguem se misturar. É uma grande ilusão de que os islâmicos são tolerantes e de que eles sabem conviver harmoniosamente com os cristãos. E depois os cristãos é que são os intolerantes, os cristãos é que são os maldosos e os cristãos é que não sabem compreender as pessoas que têm credos e religiões diferentes. A grande prova é que os cristãos eles praticam o amor ao próximo, pois do contrário eles não estariam abrindo as portas da Europa para os islâmicos. E os últimos, será que eles praticam este amor ao próximo? Será que eles sabem o que é amar pessoas de outra religião, no sentido de respeitar, de se colocar no lugar dessas pessoas e permitir que os seus credos também se desenvolvam? Claro que não, pois para os islâmicos o que conta é apenas a religião islâmica. E lentamente o pessoal vai minando perspectivas e percepções de vida que são diferentes das suas. A Europa está entrando agora num abismo. A Europa está buscando, ou melhor, puxando para si a bomba do mundo. E eu quero ver quando esta bomba explodir. Em breve a Europa estará em frangalhos, a Europa será apenas um amontoado de destruição de valores, de perspectivas perversas da vida, e a Europa estará sendo dominada pelo Islã. É questão de tempo, é nós aguardarmos e vermos o que eu estou falando aqui. Claro, muitos vão dizer que eu estou sendo preconceituoso, né? Mas não é o caso. Em primeiro lugar, os europeus também precisam compreender que eles precisam combater o terrorismo. De nada adianta aceitar os refugiados ali na Europa, pois virão cada vez mais refugiados. E os terroristas lá no Oriente utilizarão isso como meio de enxotar os muçulmanos para a Europa. Eles promoverão mais terror ainda para que mais refugiados possam ir para a Europa e assim soterrar o continente europeu e o Islã tomar conta de toda a Europa. Este é um fato que os líderes europeus não estão percebendo. Os líderes europeus eles são ingênuos, pois hoje eles são vítimas do politicamente correto. Eles não estão conseguindo enxergar o que está por detrás destes acontecimentos. Tudo isso hoje é programado para que o pessoal do Islã vá para a Europa. E os terroristas estão por trás promovendo isso. Não é uma visão maniqueísta, essa que eu tenho aqui, mas é a verdade dos fatos. Basta observar para se chegar à conclusão acerca do que eu falo. E o único modo de combater isto hoje é literalmente destruir os terroristas. Enquanto que os terroristas estiverem lá no Oriente perseguindo as pessoas, as levas de refugiados aumentarão cada vez mais na Europa. E estes mesmos refugiados destruirão a cultura ocidental. Tudo isso é um plano e tudo isso vai destruir o Ocidente se algo não for feito em breve. Pensem sobre isso.
certo? Obrigado pela atenção, um abraço e até mais. Valeu, gente!